Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria, a Senhora do Carmo, esteja hoje e sempre com todos nós. Hoje é dia 13 de março de 2021, estamos celebrando o sábado da terceira semana da Quaresma. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículos do 1 ao 6. Nosso salmo responsorial é o Salmo 50. Eu quis misericórdia e não o sacrifício. Rezemos juntos. Eu quis misericórdia e não o sacrifício. Ouçamos com atenção o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje vemos a oração de 2 homens, e o seu modo de rezar revela o seu modo de viver e de se relacionar com Deus e com os outros. O fariseu realça os seus méritos e se julga merecedor diante de Deus. No fundo, ele julga não precisar de Deus, ainda que formalmente ele agradeça por tê-lo, segundo ele mesmo, o feito tão perfeito. Mais ainda, a sua justiça, o seu senso de justiça, leva-o a julgar impiedosamente os outros, principalmente o cobrador de impostos. Seu excesso de autoestima e a sua autoconfiança o faz desprezar os outros. Mas o publicano, pelo contrário, consciente dos seus pecados, tudo espera da misericórdia de Deus. Esta parábola é um verdadeiro dom de Deus para refletirmos sobre a nossa vida, especialmente nesse tempo da Quaresma que estamos vivendo. Podemos cair na tentação de pensarmos que, com as práticas penitenciais que nos propusemos e vamos praticando ao longo da Quaresma, o jejum, a abstinência, a participação nas práticas quaresmais, como a missa da penitência, a via sacra, enfim, tudo isso, porque fazemos tudo isso, somos melhores que os outros. Ceder a esta tentação seria arruinar todo o bem que, com a graça de Deus, e é sempre bom lembrarmos que fazemos o bem com a graça de Deus, nós arruinamos tudo isso que temos praticado. E ao invés de nos aproximarmos de Deus e da sua proposta de vida, acabamos nos afastando dele. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais que holocaustos, nos diz o Senhor pela boca do profeta Oséias na primeira leitura de hoje. Conhecer a Deus e nos conhecermos é o caminho da sabedoria e da vida. Foi o caminho que os santos de todos os tempos percorreram. Devemos sempre fazer 2 perguntas. Primeiro, quem somos nós sem Deus? Somos certamente pecadores, cheios de orgulho e cheios de desprezo pelos outros. Somos prisioneiros do nosso egoísmo e do nosso pecado.
a segunda pergunta: quem somos nós com Deus? Somos ainda pecadores, mas pecadores que sabem que a experiência do pecado pode tornar-se o lugar em que Deus, o misericordioso, nos revela o seu rosto. Um excelente exercício para a nossa quaresma é nos unirmos a essa misericórdia de Deus revelada em Jesus Cristo. Ele que aceitou ser contado entre os pecadores, mesmo sem ter pecado algum, que carregou sobre si as culpas de todos e aceitou morrer para a nossa salvação. Por isso, não somente ele não se separou dos pecadores, mas aceitou conviver com eles, para a todos revelar o amor misericordioso do Pai. Cada um de nós, cada cristão, deve continuar a ser sinal desse amor misericordioso junto dos irmãos, particularmente daqueles que nos parecem maiores pecadores. Tudo o mais que fizermos, jejuns, orações, esmolas ou outras penitências, deve ser oferecido pelos nossos próprios pecados, sem nos julgarmos melhores por isso. Se nos julgamos mais perto de Deus, devemos prová-lo a nós mesmos com uma proximidade maior junto dos outros, uma proximidade permeada de misericórdia e permeada também do amor fraterno. Portanto, se queremos realmente estar perto de Deus, devemos estar perto dos pecadores, não para julgar e condenar, mas para mostrar a face misericordiosa de Jesus e trazê-los das trevas do pecado para a luz da fé. É este o modo como devemos agir com os nossos irmãos, mesmo com aqueles que temos certas dificuldades para conviver. Que Deus nos ajude nesta missão. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.